Hoje será compartilhado aqui o conhecimento e visão sobre o tema central do nosso evento. Para isso, não convidamos apenas um, mas dois exponentes da arquitetura contemporânea. Tiago Bernardes, que iniciou sua jornada no escritório do pai, motivação que o levou a abrir seu próprio escritório com apenas 19 anos. Após mais de 3 décadas de atuação, construiu uma identidade própria, sem abandonar as influências familiares. Fundador da Bernardes Arquitetura, com sedes no Rio de Janeiro, São Paulo e Lisboa, seu escritório é referência internacional em projetos de diferentes escalas, baseando-se no trabalho colaborativo para alcançar a excelência. E ao lado dele, Fausto Sombra, arquiteto e urbanista, mestre e doutor pela FAO Mackenzie, com master na UPC Barcelona. É um pesquisador e autor reconhecido, como demonstrado na publicação do livro 3 Pavilhões de Sérgio Bernardes. Ingressou na Bernardes Arquitetura em 2015 e, desde 2023, atua como diretor do Núcleo de Edifícios, sendo responsável pela concepção e desenvolvimento de projetos icônicos, como a Casa Península e o edifício Pascoal Vita. Com vocês, então, a tradição e inovação entre visão e técnica, Tiago Bernardes e Fausto Sombra. Olá, bom dia, tudo bem? Tem muita gente aqui, eu nunca falei para tanta gente, fico meio nervoso. Mas eu estou aqui representando o escritório Bernardes Arquitetura. A gente tem sede no Rio, São Paulo e Lisboa. É um escritório que ele trabalha, ele vem de uma coisa muito residencial. A gente sempre trabalhou, a gente teve a oportunidade de trabalhar com clientes de residência, que nos deu suporte para a experimentação e chegar numa escala que era o que a gente sempre desejou, de alguma forma, né? Aqui está comigo o Fausto. A gente trabalha junto. O Fausto é coordenador do núcleo de prédios lá do escritório, de edifícios, e que fez um doutorado em cima da obra do meu avô. Então, eu acho que eu tenho essa questão na vida, que as pessoas têm uma certa curiosidade e fala-se muito de legado e coisas, e aqui eu estou um pouco fazendo uma terapia para a gente conseguir resolver essa história. Então, a gente... aqui é um popurrí de alguns projetos do escritório. Eu vou passar um pouco rápido para chegar em alguns pontos, porque a gente acabou preparando muita coisa. Mas eu tive avô arquiteto, pai arquiteto, né, que os três, cada um participou de um momento do Brasil, né? Então, assim, meu avô nasceu em 19, morreu em 2002. Eu tinha 25 anos, por aí, 24, e meu pai nasceu em 49 e morreu em 2001, um pouquinho antes do meu avô. E eu estou aí, nasci em 74, estou com 50 anos, e eu trabalho, eu nunca penso nisso trabalhando, quer dizer, para mim, eu não estou, as pessoas me colocam como se eu tivesse continuado uma arquitetura, e eu não sinto isso. Se eu sentir, eu não vou conseguir fazer mais nada. Então, esse é um personagem assim, muito importante para a minha vida, que foi meu avô, que era um cara muito especial, que, na época que eu convivi, ele já tinha saído desse... Ele não era mais arquiteto, ele era muito acima disso. Então, ele se intitulava um inventor social. Então, ele enxergou que a arquitetura era um instrumento, mas que ele queria fazer muito mais do que isso, né? E eu convivi... o meu parque de diversões era o escritório dele, do meu pai, onde tinha uma maquete gigantesca. No escritório do meu avô estudava o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então, uma escala, né, de visão para um garoto, né, de você ter esse afastamento, né,
cidade, país, mundo. Então, ele me mostrou muito isso, essa coisa da escala. E fez projetos assim que muito importantes para a minha cabeça, porque ele abria a cabeça de todo mundo. Ele tinha, a intenção dele era plantar uma semente na cabeça de cada um para... Tiago, acho que ele tem essa questão do global, mas do particular, né? A gente, recentemente, em São Paulo, teve um lançamento de uma cadeira dele, cadeira rede, e acho que isso mostra, né, o grande arquiteto que foi, e como os arquitetos e profissionais do meio podem atuar em diversas escalas. A gente vai falar um pouco mais das casas e de alguns pavilhões dele, mas aquele slide anterior mostra muito disso, né? Mas, no final da vida, ele estava olhando muito para o todo e tinha um olhar sistêmico do particular, mas de uma escala depois, realmente pensando globalmente já. Isso é muito interessante. A gente fez uma apresentação aqui, trazendo um pouco dessas casas dele e depois do que virou, né, o trabalho. Isso aqui é um exemplo de uma casa que ele fez para ele, que, na época, me falavam que ele tinha... não existia esse tipo de laje, né, que chamava de laje volterrana, que era a empresa que fazia na época, então, que ele desenvolveu nesse projeto, era a casa que ele viveu e que meu pai viveu também até os 20 e tantos anos. Uma casa numa situação geográfica importante no Rio, então isso também dá uma perspectiva para o mundo diferente. Esse é um outro projeto dele, que é uma casa que ele fez em 50 e tantos. 53, que é a Casa da Lota, que ele ganhou vários prêmios na época, que diziam que era a primeira casa em estrutura metálica no Brasil, que ele desenvolveu. Ela tem uma esbeltez na estrutura, que ele criou junto com o cara da obra, essa treliça metálica com vergalhão. Então, é uma estrutura muito, muito, muito leve, muito especial. Isso é a casa como está hoje. Ele vai ganhar o Prêmio Jovem Arquiteto Brasileiro, isso na segunda Bienal, em 1954, né, lá no Ibirapuera. E, realmente, a casa vai projetar o Sérgio, acho que nesse momento, né. Ela, na verdade, ainda estava em construção quando ele ganhou o prêmio. Ela foi ficar pronta mais adiante um pouco, mas é um exemplar incrível dessas treliças que foram todas feitas na obra, né? É fantástico. Então, aqui a gente vai mostrar um pouco do trabalho do meu avô, um pouco do trabalho do meu pai, um pouco do nosso trabalho hoje. Mas a gente quis fazer uma ordem assim, meio de residência, que a gente teve essa oportunidade, né, de testar muita coisa nessa escala, e como meu avô ampliou a escala e chegou nesses projetos especiais. Fausto, se você quiser falar sobre... falar rapidinho, gente, mas o que é incrível, acho que, da obra do avô do Tiago, e acho que os pavilhões, quando eu fui fazer o meu doutorado sobre o Sérgio, eu recortei a obra dele, que é vastíssima. Aliás, o material dele está sendo catalogado e está hoje na NPD, na FAUFRJ. Mas eu selecionei os 3 pavilhões porque eu acho que mostra a inventividade e capacidade do Sérgio, né, no momento, né, de uma escola carioca, do concreto, etc. Em 1954, ele vai fazer já o pavilhão na segunda Bienal, né, ou seja, a abertura do Parque Ibirapuera em São Paulo. E hoje é muito legal que uma ponte está lá ainda, né? Era um par de pontes, né, um pavilhão entre elas, era da Companhia Siderúrgica Nacional, e ele está ali no miolinho do parque. Hoje, quem conhece o Ibirapuera, tem a ponte, está lá ainda. E é engraçado, a gente vai lá num feriado, num dia de calor, as pessoas se concentram todas na ponte. Então, é uma obra, eu acho, fantástico, né? Uma síntese, poder de síntese, ou seja, ele juntou o projeto de um pavilhão com uma ponte. E a água, eles bombeavam a água, dava para ver aqui, bombeando a água e caindo em cascata. Então, ele resfriava o edifício com a própria água do lago. Isso é incrível, né? Infelizmente, o pavilhão foi desmontado alguns anos depois. Nosso país tem essas questões ainda de como manter, né, edifícios. A gente produz muito, mas a gente tem que cuidar melhor deles. Esse aqui é um dia 12 de outubro, você vê um feriado, e as pessoas simplesmente vão e ficam na ponte. Até tem um pavilhão japonês, que é da época, fica parecendo que é uma ponte, um pouco de um conceito mais oriental, mas, na verdade, ela faz parte daquele projeto, né? Então,
Um outro projeto incrível dele é o pavilhão de Bruxelas, né, da exposição de Bruxelas, em 1958. São pavilhões muito próximos, né, 54, esse 57, 58, e o pavilhão de São Cristóvão na sequência. E aqui o do Brasil é esse último pavilhão aqui do final da exposição. Tem um Atomium, quem já teve a oportunidade de ir lá na Bélgica, em Bruxelas, e ele vai fazer essa relação, né, com um balão vermelho, que ele chamava implúvio, tinha um rasgo, e todos os 3 pavilhões têm essa questão da água, né, da presença. Eu acho que o Sérgio, na obra dele, vai trabalhar muito esse tema. E é interessante como que vai aumentando a escala. O paisagismo era do Burle Marx, e na verdade, era uma experiência, era uma grande rampa, né, Tiago, que ele chamava de arrasta-pé. Era muito longe, era o último pavilhão, os visitantes chegavam cansados, mas eles desciam levemente, era uma inclinação de 5%, e ia percorrendo a expografia, que ia mostrando, né, o Brasil era a época da construção de Brasília, né, e tinha siderurgia, etc. Então, a cultura brasileira, acho que... E nesse pavilhão, quer dizer, a posição dele no parque de exposição, né, era horroroso, né? Era o fundo do parque de exposição, que o Brasil pegou no final. A gente nem ia participar com um pavilhão próprio, e no final a gente constrói aos 45 do segundo tempo, mas... Então, meu avô tinha essa maneira de trabalhar, e uma coisa muito leve e quase que infantil, né? Tinha umas brincadeiras e você vê, ele desenvolveu uma estrutura dessa, né? Uma esbeltez dessa, que já veio do pavilhão do Ibirapuera, né? Como é que faz uma lajezinha com 6 centímetros de espessura? É fantástico. Né? E para chamar a atenção falavam isso, que para chamar a atenção do pavilhão, ele criou esse balão que levantava para as pessoas verem lá de longe uma bola vermelha para chamar a atenção de que as pessoas chegarem aqui, lá, né? E o balão, no frio, dia de chuva, ele virava uma rolha e fechava esse implúvio central, né? Então, a gente teve a oportunidade de reproduzir, né, remodelar, teve exposições na época do centenário do Sérgio, em 2019, e isso virou 4 exposições sequenciais, e a gente apresenta um pouquinho aqui, mas é incrível, né? Esse aqui é o detalhe da cobertura. Eram 14 cabos longitudinais de aço que atravessavam esses perfis em forma de T metálicos. Eram 46 perfis no sentido transversal, e eles apoiavam a placa de concreto, e depois vinha um sistema de impermeabilização. E eles conseguiram construir esse pavilhão em 100 dias, né? É incrível, assim, acho que E, finalizando só essa sequência, o pavilhão de São Cristóvão, que é muito maior, né? O primeiro tinha 300 metros quadrados, esse segundo de Bruxelas, acho que 2.600, esse vinha para 28 mil metros quadrados, é o pavilhão de São Cristóvão, lá no Rio. Hoje a gente tem quase como se fosse um coliseu, a Feira Nordestina ocupa o interior, mas sem a cobertura. E, de certa forma, ele vai usar um pouco do sistema também. Existiam 2 lagos nas extremidades, e ele bombeava a água para a cobertura, que teve uma aventura grande para conseguir viabilizar, teve problemas de cancelamento da abertura, do lançamento do pavilhão, mas, no final, ficou uma cobertura de alumínio, e ele bombeava a água, e ali caía como 2 cascatas também nas extremidades. E a cobertura era feita com aqueles esticadores, né, que eram tensionados por um sistema de macaco hidráulico. Então, imagina, né, a gente ter isso no Brasil ainda hoje, estamos falando dos anos 60, né, em 1960 foi inaugurado o pavilhão. Passados 60 anos, é de difícil manutenção e execução, mas o Sérgio tinha essa capacidade, né, realmente não só de propor, mas de conseguir viabilizar coisas fantásticas. Porque, na época, a ideia da cobertura era ser uma outra coisa, não alumínio. Era para ser uma lona translúcida americana, e teve vários problemas, né, de conseguir viabilizar a cobertura. No final, ficou com um sistema de alumínio. E hoje é a situação atual, né? Tem a Feira Nordestina, que ocupava a área externa já. É muito interessante quem teve a oportunidade já de visitar a feira, mas seria muito legal, talvez, eventualmente, a gente pensar nessa recomposição da cobertura, porque é lindo, né, quem passa ali pela linha. E ele mostra isso, né, ou seja, esse crescimento
da escala, né, da obra do Sérgio, né? Isso foi tudo num período de 3, 4 anos que ele produziu, né? Um pouquinho também só para mostrar a diversidade, esse aqui é o Hotel Tambaú, lá em João Pessoa, era um conjunto de projetos, tem um hotel que era para ser construído em Manaus, que acabou não sendo viabilizado, mas esse projeto é icônico, né? Quem já esteve lá, infelizmente está fechado, passa por um processo talvez de restauro, de recuperação, mas é um projeto belíssimo e que, de novo, né, ele é implementado sobre a areia, na Praia de Tambaú, e tem essa questão da água, né? Quando a maré enche, a água realmente bate e faz parte do projeto, né? Ele falava que era o bochecho, ele tem esses brises de concreto na base e que a água, quando bate, sobe e fazia um bochecho, né? O JK se hospedou lá, tem uma carta, até está no nosso site do escritório, e ele fala, Sérgio, foi realmente um dos hotéis mais espetaculares que eu já estive, e ele já tirava muito partido disso da rede, né? Ou seja, dessa mescla do moderno, mas com as tradições brasileiras. Inclusive, a poltrona que a gente foi lançar com ele era a rede, né? Sobre esse trabalho dele. Bom, ele, na verdade, isso é nos anos 60. O Sérgio vai trabalhar até um pouco antes do seu falecimento, nos anos 2000, mas ele vai produzir muita coisa, né? E, a partir dos pavilhões, ele vai fazer escalas de edifícios, né? De grandes torres para concentrar e também melhorar a questão de... Isso aqui é o Rio de Janeiro, né? O Rio do futuro. Ele vai fazer estudos fantásticos, né? É só para a gente ilustrar um pouquinho essa da capacidade inventiva do Sérgio. Eu sempre vi esse projeto como imagem, né? Desde garoto, assim. E eu tive a oportunidade de, no acervo dele, a gente achou um estudo, ainda em rabisco, assim, bem croquis, eles analisando 2 quarteirões de Copacabana e vendo, assim, desde a coisa econômica, assim, os bares, os restaurantes, os moradores, a quantidade, quem era, quanto ganhavam, para estudar, demolir esse quarteirão inteiro e criar esse bairro vertical. Então, para conseguir defender, inclusive financeiramente, esses bairros verticais e livrar a cidade, né, o térreo da cidade. Ele tinha essa preocupação realmente de entender como que, não só de fazer grandes projetos incríveis, mas como viabilizar isso e como mantê-los, né? Então, esse é um estudo de um livrinho dele de 74, é o único livro que ele publicou, e ele vai definir como células de propor uma nova ocupação territorial, com base nos rios, etc., buscando uma reorganização, mas pensando nisso, como alocar os trabalhadores, né? Pensando no todo, né? Numa coisa mais, num sistema realmente, não só no edifício em si, na estética do edifício. Esse mapa à esquerda, que eu acho lindo, ele propõe dividir os estados diferentes, né? E dividir organizado pelos rios, enfim, é um estudo muito profundo, assim, né? A gente acha que é só um visionário falando sobre uma ideia, mas ele ia muito fundo. Ele era muito técnico, ideias, sem né? dúvida. E esse foi um momento que eu estava falando ontem sobre isso, que parece que eu dei um tique na minha vida, isso foi em 2014, assim, que eu tinha muitos questionamentos sobre a vida dele, sobre a vida profissional, por que ele tinha chegado com essa cabeça tão aberta e tão desligada do dinheiro, de como é que ele vivia, ele não estava nem aí para isso, ele queria trabalhar meio para o mundo, assim. E eu queria entender um pouco a vida profissional dele, o que aconteceu de ter sido um arquiteto que todo mundo me falava que era um cara que tinha um renome, assim, na época, né? E tinha feito muita coisa importante. E por que, na época que eu entrei na faculdade, em 92, ninguém falava nele mais, né? Então, eu não entendia direito isso e comecei a pesquisar, e virou esse documentário que a gente fez, que é mais uma busca minha para entender esse processo, né?
ele como um arquiteto que fazia casa para os bacanas no Brasil, essa coisa, e começou a experimentar através desse processo, e chegou naquela escala que ele, no final da vida, ele estava falando sobre cosmos. Então, é muito bonito ver como ele veio do micro e foi se afastando da Terra, né, até ir embora, de certa forma. E, no meio dessa história toda, tem meu pai, né, que a gente estava falando sobre isso agora. Ele veio numa época que a arquitetura no Brasil, a gente tinha essa coisa pós-moderna, e era o que aparecia, né? E a arquitetura, a gente não tem muito referência, né, da arquitetura brasileira dessa época, dos anos 80, assim, a gente não... Um momento econômico muito diferente do seu avô, né? E ele buscou uma vida paralela ao meu avô, profissional, e pesquisou muito a história dos materiais naturais, de essa relação com a natureza, o uso da madeira. Ninguém usava a madeira de uma maneira tão moderna, assim, tão ritmada, dessa forma, uma coisa meio indígena. Isso é a casa que ele fez para ele, na verdade, numa ilha onde a gente vivia férias. Então, era uma casa que você começa a ter essas experiências. E é muito o que meu pai viveu na casa do meu avô, né? Eu vivi isso, quer dizer, era uma casa que você dormia, mas as portas não eram fechadas em cima, o conforto era outro, né? Então, essa coisa do conforto... A busca era diferente, né? Então, foi uma casa muito especial, assim. É lindo, eu acho a forma que ele usa realmente entre estrutura, vedação, guarda-corpo, realmente eu acho que tem uma raiz, aí, uma linha dessa experimentação dos materiais, e tendo como referência o Sérgio, né? Ou seja, não era... uma arquitetura completamente diferente, mas que eu participei muito. Então, meu parque de diversões era a obra, na verdade, né? Meu final de semana era ver obra, era o que sobrava para mim. Então, eu acabava desenhando essas portas. Eu desenhei quando eu tinha, sei lá, 13 anos. Então essa coisa da proporção, eles vinham de um ritmo, de uma regra estrutural muito firme, meio como se fosse um papel milimetrado sempre. Eles tinham um papel milimetrado na cabeça, né? Então, eu desenhava para fazer desenho livre e me davam um papel milimetrado. Então, era isso. Isso, de alguma forma, permanece, acho que inconscientemente, nos projetos atuais do escritório, né, Tiago? Essa busca de uma métrica estrutural, isso vem já do seu avô, muito forte aqui no seu pai, mas acho que do escritório, que a gente vai mostrar um pouquinho, de alguma forma a gente consegue encontrar essa clareza. É a busca, pelo menos, dela. Né? E dessa forma, e de alguma forma, tem uma referência com a Casa da Lota, que é contar com as pessoas que trabalham e que têm expertise de fazer aquilo, né? Então, como ele aprendia com um cara que fez amarração de palha, que veio lá de não sei aonde, a palha molhada, eles amarravam a palha, e quando ela secava, ela ajudava a enrijecer a estrutura. Então, é uma arquitetura ligada à engenharia, à técnica, e às pessoas que trabalham, né? As pessoas que fazem a arquitetura acontecer, né? Então, meu pai veio dessa geração, quer dizer, ele nasceu em 49 e fez muitos desses projetos na vida dele, e, infelizmente, ele morreu com a idade que eu tenho hoje. Quer dizer, a sensação que eu tinha é que ele estava começando a carreira profissional dele, né? Ele usou essa oportunidade que, pelo nome, né, Bernardes, a gente teve, de fazer casas e ter dinheiro dessas pessoas para fazer essas experiências e tudo. Só que ele morreu com 51 anos, então, assim, muito novo. Então, a arquitetura dele ainda tinha muito para se desenvolver, né? E isso também é uma casa que ele fez para ele. Então, você vê que, flertando com a cobertura leve, as estruturas tensionadas, não sei o quê, que era uma casa muito especial e diferente de como você vive, assim, né? Uma casa no Rio de Janeiro. E a gente montou no escritório o que a gente chama de projeto Memória, que a Kika, a última mulher do meu avô, toma conta,
E a gente recebe estudantes e organiza arquivo e ajuda a divulgar, de alguma forma, a memória desses dois personagens tão importantes para a nossa vida, né? E tem muita coisa para estudar ainda, né, Tiago? Acho que não tenho dúvida da obra do seu avô e do seu pai, também, principalmente. Tem muita coisa para a gente resgatar. Que acho que não dá para a gente tentar falar de futuro sem tentar entender das nossas raízes. Acho que isso é fundamental. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu fiz uma apresentação mostrando meu avô e meu pai, né? Eu sempre, de alguma forma, tentei... devia estar minha analista aqui para falar um pouco também, mas me livrar um pouco disso para conseguir fazer a minha vida, né? Mas não deu muito certo. E hoje em dia o escritório, assim, eu tenho sócios e parceiros que eu escolhi para a minha vida. A gente tem um escritório muito grande hoje em dia, eu acho enorme, grande demais, mas a gente estruturou o escritório de uma forma que ele não é uma fábrica. Então, cada sócio que eu tenho é como se fossem mini escritórios dentro do próprio escritório. Então, a gente pega um projeto, esse sócio é meu parceiro, meu braço direito nesse projeto do começo ao fim. E a equipe dele desenvolve desde da parte criativa, junto comigo, até a entrega do projeto, né? Com isso, eu não sinto que é um escritório tão grande, né? E nas 3 sedes, né, Tiago, de São Paulo, que é a maior, tem no Rio, e também tem um escritório um pouco menor em Lisboa, mas eu acho que tem sempre essa linha condutora, tem esses parceiros fundamentais, e o Tiago sempre está na criação, ele participa de todos, ou da casinha menor a um grande empreendimento, mas tem uma linha condutora e que permite a gente ainda criar uma obra diversificada, e acho que é interessante, a gente até vai passar rapidamente alguns projetos, mas mostra uma diversidade também, a gente não busca uma verdade na forma ou no sistema estrutural, existe um pouco de uma tentativa de experimentação, um pouco da verdade dos materiais. Acho que isso vem um pouco aí da essência da família do Tiago. E eu acho que eu sempre vivi com esse discurso de arquitetura que casa não importa, trabalhar para a gente com grana não é nada, isso não é arquitetura. Eu ouvi muito isso na minha vida, né? E, na verdade, a gente teve essa oportunidade e a maneira que a gente experimentou muita coisa, né? Então, esse é um projeto no Rio de Janeiro que tem uma implantação muito especial, que a gente experimentou também várias coisas, que é um fluxo, é uma casa enorme, né? Mas que ela foi feita de maneira para respeitar ao máximo o entorno, né? É no meio da Floresta da Tijuca, então tem vários elementos que a gente acredita, né? Os beirais, as projeções que vão além da construção. É uma arquitetura que eu sinto, que eu tento fazer, a gente tenta fazer uma arquitetura brasileira que é feita para o Brasil, não com referências de uma arquitetura de fora e trazer para cá uma arquitetura que muitas vezes não funciona porque não tem, né? Aqui chove ou venta, Brasília tem essa seca, e chove demais e não chove, e o Rio, então, tem... Então, a gente tenta achar essa arquitetura brasileira. Então, aparecem vários projetos que têm isso, né? É uma pesquisa de estrutura. Isso a gente, de alguma forma, ajudou a voltar o processo de estrutura laminada de madeira no Brasil, uma coisa que meu avô desenvolveu também lá atrás e que estava, de alguma forma, esquecida, e a gente, hoje em dia, desenvolve isso. Isso é um pavilhão no meio da floresta também, que ele toca no terreno, ele tem uma forma e uma cobertura leve que induz a vista, quer dizer, ele tem a forma dele trapezoidal, né? E nessa linha aqui, ele está todo em nível, essa linha em nível. Então, essa ponta eu fico mais alta, e essa aqui média, e essa linha toda em nível a 2,20. Então, um pavilhão que ele induz a água cair num ponto só, que é onde a gente recolhe e vai para um riozinho, né?
E é numa região que não chega carro, só chega de barco. Então, a gente resolveu fazer isso tudo como eles fazem o barco nessa região do Rio, né, da costa entre o Rio e São Paulo. Então, as paredes são de compensado naval, tudo é parafusado. Hoje em dia, se tem algum problema, você tira o compensado naval, bota. Inclusive, dentro do box, o compensado naval é impermeabilizado. Só que a mão de obra lá, como é de pescadores e tudo, lá começou a apodrecer um pouco o compensado naval embaixo, você tira, troca, de 2 em 2 anos, bota outro. Então, a gente faz um pouco a arquitetura achando que é para sempre, né? Uma coisa que não vai envelhecer nunca. Não. Em alguns momentos, a gente faz ao contrário, uma arquitetura que tem elementos que vão envelhecer, vão apodrecer, eventualmente, para proteger todo o resto, né? Então, o Hélio Olga fala muito dessas peças que ele cria, né? Que é a madeira de sacrifício, né? Que eu acho muito bonito isso, que é a peça de madeira que protege toda a outra estrutura, né? Então, assim, a arquitetura não é para sempre, ela envelhece, ela tem manutenção, ela exige manutenção. Isso é uma coisa que você via na época do meu avô, mal bem falando dos pavilhões e tudo, que o Brasil não estava preparado para uma tecnologia nova, para uma, né? Assim, e a gente sofre com isso até hoje, né? E tem esse diálogo muito com os clientes. A gente quer que envelheça a arquitetura, né? A questão é que a gente quer que envelheça bem, né? Então, acho que mostrar que realmente os materiais vão oxidar e etc. Eu acho que isso é uma parte bonita da arquitetura e que, com tantas questões sintéticas, tantos materiais sintéticos, como que a gente consegue mesclar, lógico, questões custo-benefício, mas também o envelhecimento, acho que é parte fundamental dos edifícios e do espaço, né? Então, mais um projeto de casa que o escritório teve a oportunidade de fazer, completamente diferente do que a gente estava acostumado. Essa casa, eu digo que foi uma vamos dizer, eu vinha dessa escola muito de estrutura metálica, madeira, é uma casa que eu digo que eu fiz fiquei em paz com o concreto, assim, comecei a experimentar isso. Então, é um projeto que, na verdade, ele é todo... É um triângulo metálico, né, uma treliça metálica, e ele é todo apoiado em 4 empenas de concreto. Naquela imagenzinha direita, lá dá para ver, né? Então... Ali é uma grande viga, né, Tiago? Uma Venendel que conforma a abertura dos quartos, mas, na verdade, é que permite esse balanço. Então, são essas experiências que a gente teve a oportunidade em função desses clientes especiais, né? E com isso a gente foi desenvolvendo e crescendo e não querendo fazer a mesma coisa sempre. Quer dizer, isso é uma coisa que... Uma outra questão do escritório, né? Os clientes chegam, puxa, eu queria muito aquela casa que vocês construíram lá no Guarujá ou no Rio. A gente fala, pô, tudo bem, mas vamos fazer uma coisa especial para vocês, né? Vamos tentar mudar a materialidade, o sistema construtivo, entender as possibilidades de mão de obra do local. Então, acho que isso é um diálogo legal que a gente também busca sempre com os nossos parceiros e clientes, né? De alguma forma, também é muito fácil quando você cria um processo construtivo e uma imagem de um projeto e repete aquilo para todo mundo e faz uma coisa, e tem muita gente que se dá bem assim. Mas o nosso tesão não é esse, né? O nosso tesão é se aproveitar desse cliente, né, bacana, para fazer uma coisa especial, né? Para mostrar para ele que existe uma outra maneira, para usá-lo para essas experiências, né? Então, esse é um terreno, uma situação... Essa foto, aquela coisa de fotógrafo, é muito espetacular, mas à esquerda dessa casa, eu devia ter, né? Tem implantações de casas que têm uma implantação completamente diferente dessa, que é uma casa, parece uma casa da Grécia, assim, toda ocupando o terreno inteiro. Então, isso a gente fez um bloco suspenso, deixando o terreno livre e criando a área de convivência intermediária, tem quartos embaixo e quartos em cima. Então, a área de lazer realmente dele é o pavimento intermediário, né? Porque o terreno é muito irregular, mas belíssimo, né? Essa península, né? É um barco, né? Como se você estivesse num barco.
E esse é outro projeto residencial em Minas. E depois a gente vai fazer uma palestrinha aqui sobre a internacionalização do escritório. E o Brasil, a gente já é internacional, né? Fazendo projeto em Brasília, né, Daniel? Norte e Sul, são projetos completamente diferentes. E não, né? Então, esse é mais uma oportunidade que a gente teve, fazer uma casa em Minas, na beira de uma represa em Minas, e tem essa... Ela tem essa grande cobertura, né, Tiago? Que, de alguma forma, a gente busca, né, essa união com a cobertura, assim, um pouco como a ideia dos pavilhões, mas tem essa grande... E que induz a entrada principal, né, dos blocos. Ela é coberta, mas aberta lateralmente. E aquelas situações que a gente usa a arquitetura para resolver alguns problemas, né? A arquitetura é só resolver problema, na verdade. E o cliente, quando levou a gente para ver esse terreno, o terreno é aberto para o oeste, num lugar que faz 45 graus no verão. Então, não é assim, não dá para você ter vidro para cá. Então, essas proteções, essa aba também protege muito. Então, um projeto... E a madeira laminada aqui, né, como uma estrutura mista, né, na verdade, né, entre concreto, aço e a madeira, né? Então, isso também a gente tem experimentado bastante, tentando achar a eficiência certa de cada material, de cada estrutura. Então, não ficar preso eu só faço coisa em madeira, só faço estrutura metálica, eu gosto disso. Não. O que a gente vê é que o terreno e a dificuldade do projeto é que diz, na verdade, como tem que ser, né? Se você vai contra isso, acaba você tendo muito mais manutenção. Né? Então, essa casa em Minas, na beira da represa. Isso foi um projeto também pequeno que a gente fez no Rio, para um cliente muito especial, que é uma capelinha, deve ter 30 metros quadrados, é bem pequenininha, mas esse foi o croquis inicial, que era no meio da floresta, a área que sobrava era esse meio trapézio, né? Assim, um triângulo, um trapézio, no meio das árvores importantes, e esse era o corte principal. Quer dizer, a ideia era fazer uma estrutura que o único pilar fosse a cruz, né? Então, foi um projeto que a gente... você vê que a escala não importa, né? A gente falou agora de casas gigantescas, de coisas, mas, na verdade, esse projetinho ele mostra tudo que a gente pensa no nosso trabalho, né? De alguma forma. Então, ele tem 2 vigas que apoiam no terreno e um pilar que é a cruz. Então, é muito sutil, muito leve, e foi todo montado em 3 meses, né? Porque a única coisa que foi feita foram essas 2 vigas metálicas e o pilar da cruz, e depois entrou o Hélio Olga e fez esses pórticos de madeira e acabou. Assim, o projeto estava pronto em 3 meses. E a gente teve uma oportunidade de fazer esse projeto junto com o Paulo Jacobsen, que era meu sócio na época, que era ex-sócio do meu pai. Então, eu vivi essa história na minha vida, que quando meu pai morreu, eu tinha uns 24, 25 anos. Eu tinha um escritório paralelo com outro sócio, e a gente se juntou com o antigo sócio do meu pai, que se chamava Paulo Jacobsen. E a gente teve a oportunidade de fazer o Museu de Arte do Rio, que foi assim um prêmio, né? Que, na verdade, não teve concurso, que eu acho que é uma questão séria que a gente tem que discutir, de alguma forma, no CAU e nessa coisa toda. A gente tinha feito o concurso do MIS, e foi um concurso bem complexo, que a gente tirou 2º lugar, mas depois tiraram, e aí foi, enfim, uma coisa... E meio que o governo deu... vocês não querem fazer esse projeto aqui? Vai ser o primeiro prédio da revitalização da zona portuária do Rio, né? Então, eram 2 prédios completamente diferentes. O Palacete Dom João, à direita, que era um eclético tardio. Na verdade, ele tem uma fachada antiga, mas é uma estrutura moderna, né? Metálica e toda, né? E à esquerda é um prédio modernista, né? Com em pilotis, tudo, né?
Então, a gente reorganizou esses prédios e o projeto era juntar 2 prédios com características arquitetônicas completamente diferentes. Então, o desafio foi esse. Então, a gente trabalhou em fluxo, né? Primeiro entendeu como deveria ser o... Peraí, desculpa. A circulação, o acesso dos visitantes. Definimos que o palacete do Dom João à direita, em amarelo, seriam as áreas expositivas, porque tinha pé direito suficiente, essa coisa toda, e à esquerda seria as áreas administrativas e um projeto que estava associado ao museu, que era a Escola do Olhar, que era uma escola de arte ligada às escolas públicas do Rio, que não deu muito certo, mas assim são salas de aula, tem um mini auditório, então foi um projeto muito importante e que eu me lembro que nesse momento todos os desenhos que a gente fazia, que eu fiz criando essa praça suspensa e ligando um prédio no outro, eu sempre pensei de uma forma assim, como estruturar, né? Então, os desenhos eram sempre uma estrutura espacial metálica, uma coisa que a gente já viu muito, né? Porque, para mim, era muito mais fácil pensar em como estruturar. Só que era sempre uma linha plana, que tinha muita referência com o prédio à esquerda, que era o térreo era uma antiga rodoviária, em cima era um prédio, um hospital da polícia. Então, era como se fosse o prédio à esquerda ligado ao palacete, não fazia sentido. Foi quando a gente pegou uma placa essa placa que a gente faz maquete, aquele plástico. Sim, como é que chama daquilo? E deformou. A gente, na verdade, pegou o isqueiro e deu uma queimada, assim, e quando botou em cima e viu que virou um terceiro elemento, assim, uma história que não tinha referência nem com um prédio, nem no outro. Na época, todas as pessoas que estavam fazendo esse museu e ajudando a viabilizar, eles queriam que fosse um ícone. E a gente falou, porra, um palacete, um prédio modernista do lado, como é que a gente vai juntar e fazer um ícone, né? Então, a gente criou esse terceiro elemento, que em cima à esquerda mostra um pouco a topografia que a gente fez, que a topografia nessa cobertura ela é em função, né, o côncavo e o convexo, são em função de drenagem de água, né, e o outro para vencer o vão. Então, essa coisa, esse projeto, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, não mostra. Como a gente viveu um projeto... Eu não tinha experiência nessa escala de trabalho. Foi um projeto e obra junto, uma coisa meio surreal, que a gente vive muito no Brasil. Então, foi um projeto e obra que ficou pronto em 3 anos, com uma demolição de um viaduto, com um túnel passando, uma construção de um túnel passando embaixo. Então, assim, no meio da obra, o projeto inteiro tinha subsolo que estava sendo cavado. No meio da obra, falou assim, não vai ter mais subsolo. Eu falei, espera aí, toda a instalação está tudo, né, toda a área técnica, tinha não sei o quê. Não vai ter mais. Aí muda o projeto inteiro e volta. Então, assim, como a gente vive de certa forma, todos nós, arquitetos, a gente vive essa coisa intensa, né? Tiago, só mencionar da armação, da forma, da cobertura, né, que foi executado pelo pessoal que fazia os carros alegóricos do Carnaval, né? Acho que essa relação é bacana também, né? Da mão de obra, né? Ou seja... E tem uma curiosidade, você vê à direita, os pilares que estão mais próximos da junção entre os prédios, na verdade, eram todos da mesma espessura. Só que uma semana antes da inauguração, o pilar à direita, ele tombou. Assim, então, o que a gente vive? Putz, tombou. Né? Até descobri que na estrutura não concretaram uma rótula que o calculista queria. Então, você vê que esses pilares que estão na junção entre um prédio e outro, a gente teve que encapar. Então, eles são mais espessos que todos os outros. Hoje em dia, ninguém percebe isso, né? Mas era... Então, você viu que a gente mostrou muito essas experimentações nas residências, aí falou do Museu Mar, e agora esse museu, que é o museu que a gente fez, que é para um colecionador de porcelana chinesa lá em Portugal.
Então, a gente está com um escritório lá, pequenininho, a gente montou um escritório porque tinha um colaborador nosso, o Thiago Moretti, que é nosso sócio, trabalhou com a gente muito tempo no Rio e São Paulo, ele era português, resolveu voltar para Portugal, falou, posso levar a bandeira do escritório para ver, assim que começou mesmo, para ver se eu consigo. Aí pegamos um projeto, 2, e apareceu esse, muito especial, é um senhor de 90, quando ele procurou a gente, ele tinha 92 anos, o maior colecionador do mundo de porcelana chinesa para exportação. Então, ele tinha essa quinta, entre Sintra e Cascais, e, enfim, chamou a gente para fazer um museu, assim, uma coisa muito especial. Eu acho que esse corte mostra bastante, né? Quer dizer, o acesso principal, o nível da casa e o nível do jardim, que era um jardim lindo, assim, aqui embaixo. Só que existia um muro entre a cota da casa e o jardim principal. E o acesso do jardim da casa para o jardim principal era uma escadinha tímida, assim. E, de certa forma, esse foi o primeiro desenho que a gente fez para ele, que a gente queria criar um museu todo embaixo, em todas as áreas que a gente podia, meio num subsolo, né? Um subsolo para o nível de cima, mas em nível ao jardim de baixo, e aproveitar e fazer esse museu ser a transição da cota da casa para o terreno principal. Então, esse corte mostra tudo, né? A gente fez esse balanço para buscar as pessoas, induzir as pessoas a entrar nesse... É um cubo de vidro aqui, não é nada, e desce numa escada helicoidal, e nesse subsolo do lado da casa é o grande lugar de exposição, e o espaço de exposição é a saída para o terreno natural, e no final tem um pavilhão também de exposição contemporânea, né? Então, esse é o resultado. Está lá pronto, assim, inaugurou há 6 meses, né? 6 meses. Né? Então, eu estou olhando de costas para o jardim principal. Então, a gente usou o museu para fazer essa conexão com o terreno. Não tinha essa ligação, então esse talude foi feito, e tem esses rádios, um entra a luz para a sala de exposição, o outro é a saída de pedestre, né? Então, é um projeto muito importante para o escritório e um desafio muito grande de trabalhar fora do país, né? Com profissionais que a gente não conhecia, com isso tudo. Então, à direita está o pavilhão de exposição contemporânea, que ele abre inteiro, esse gramadão vira um parque de eventos. E aqui eu vou falar rápido, mas a gente teve a oportunidade também de fazer, de ser convidado pelo Instituto Burle Marx para transformar esse sítio, que foi doado para o Instituto, na sede do Instituto Burle Marx. Então, assim, essa é uma casa muito especial, que eu já tinha ido há uns 18 anos atrás. O fotógrafo achou essa foto minha com ele, eu e o Leonardo Finotti, que é um fotógrafo de arquitetura importante, meu amigo. Quando ele foi fotografar a casa, há uns 18, 20 anos atrás, eu não tinha cabelo branco. Assim, eu fiquei muito impressionado, impactado com o que eu vi, né? Essa casa é icônica do Oscar, né? Muito icônica. Então, a gente foi chamado para participar desse projeto. E o que a gente fez? Aqui é a casa original, né? Lá no fim do vale, o carro descia, as pessoas desciam até a cota da casa. A gente resolveu, não, vai parar num plano aqui em cima. Então, a gente criou uma praça de chegada, onde embaixo dessa praça tem toda a parte administrativa e um auditório pequeno e o acervo, né? Aqui está todo o acervo do Burle Marx, vai estar aí. E dessa cota você desce com um plano inclinado e chega num café, que é aquele número 3 ali, que desse café eu tenho uma perspectiva linda pelo lago, olhando a casa do Niemeyer lá no fundo. Então, a casa também, a gente restaurou a casa, ela vai voltar a ser um exemplo de ocupação de uma casa da época, né? O número 5, que faz parte do percurso, saindo em nível do 3, que é o café, né? Passa essa passarelinha no 4. O 5 é um túnel, que é o pavilhão de exposição que a gente fez, que no final do pavilhão de exposição você enxerga a casa.
Então, esse é a praça de chegada, né? E a descida e o acesso numa cota abaixo ao plano inclinado. Esse é o pavilhão de exposição, que, na verdade, é uma galeria, é uma passagem para você ter a melhor perspectiva do jardim do Bulemax e da casa do Niemeyer, né? Então, e o impacto buscou-se o menor impacto, né, Tiago? Nesse caso, até diferente do museu, que a gente tem aquela entrada, aquela grande cobertura que dialoga mais próximo com a casa existente, aqui, na verdade, foi diferente, ao contrário de afastar todas as novas construções e realmente valorizar a casa original, ainda deixando ela de forma independente do restante, né, que a gente vê a fundo, né? Bom, aqui está falando tempo esgotado, eu vou passar rápido. Esse é um projeto também, você vê que veio das casas e a gente com a oportunidade de fazer esses projetos. Esse é um projeto também muito importante, que a gente foi chamado para fazer o anexo do Instituto Moreira Salles, lá no Rio, e essa imagem à direita mostra tudo, que é uma casa modernista, super moderna, assim, você olha na cota da casa, né? Só que, na verdade, é uma casa que tem uma estrutura convencional, colonial, quase, né? Com um telhado de telha capicanal. Então, a gente criou esse anexo, e a fachada desse anexo virou um elemento que a gente está fazendo. À direita é um modelo que real, né? Um protótipo que a gente está desenvolvendo, que é como se fosse uma alusão à cobertura, né? À capicanal. Então, esse é o projeto do Instituto Bulemax e acabou. Obrigado.